A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos adultos. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, chegamos na lição de número 8 deste quarto trimestre da CPAD, onde nós vamos trabalhar sobre os missionários fabricantes de tendas, e eu espero muito que o Senhor Jesus possa falar com você na aula de hoje em Cristo. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa teu comentário, teu likezinho, se inscreve também. Estamos disponíveis tanto aqui no YouTube, Pastor Janderson, ou no Spotify, você pode ficar à vontade para conhecer os nossos trabalhos. Estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e vencedores. Tem muita coisa boa para você aqui ter acesso e, é claro, crescermos juntos em nome do Senhor. Se você é professor da classe dos adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que pode te ajudar. Eu facilito EBD, onde você encontra o esboço da aula que nós sempre preparamos. Claro, você também vai encontrar os slides, onde você pode utilizar esses materiais para a própria edificação da igreja onde você congrega. E tudo isso está disponível através de uma assinatura trimestral aqui na descrição desse vídeo, em um comentário abaixo. Fica à vontade para poder analisar a nossa proposta. Vamos que vamos! Vamos então para a leitura bíblica, entendendo a proposta da aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Agora, na Escola Bíblica, vamos para o momento de leitura da Palavra de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 8 aqui da classe dos adultos. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema Até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esse material é escrito pelo pastor Wagner Gabi. Lembra também que na lição de número 8, essa lição vai cair no dia 19 de novembro, nós vamos trabalhar sobre os missionários fazedores de tendas ou fabricantes de tendas. É importante você iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz para você. A primeira delas é o texto áureo, que se localiza em Atos, capítulo 20, versículo 34. Vale a pena você fazer a leitura do texto áureo, apresentando também a verdade prática para com os teus alunos, já que você estará ministrando essa lição. Apresente também a leitura bíblica em classe, que hoje se localiza em dois endereços. O primeiro endereço está em Atos capítulo 18, versículos 1 ao 5. Também, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos agora 11 e 12. Vale muito a pena você ler esse material compassadamente em sala de aula. Não se esquece que eu estou postando aula para você de segunda a sexta-feira aqui no YouTube e no Spotify também. Sempre às 18 horas, onde você pode ter acesso ao nosso material. Toda segunda-feira é o encontro marcado às 18 horas dessa classe aqui, da classe dos adultos, onde nós ministramos as lições para a tua edificação. E é claro que toda segunda eu te espero por aqui, para a glória de Deus. Na lição de número 8, escrita e comentada pelo pastor Wagner Gabi, nós vamos então aprender a respeito de fazer esse link de forma muito especial entre a vida profissional e a vida ministerial. Como Deus também chama profissionais para a obra missionária. E é claro também que nós vamos aprender que através da nossa profissão, nós vamos também poder exercer a obra de Deus de forma muito especial. Também, à luz das Escrituras, aprendemos que Deus chama pessoas para obras específicas. Já entendemos isso aqui com você durante esse trimestre. Mas Deus também chama profissionais para obras específicas. Isso faz parte do nosso mandato cultural. Ou seja, Deus nos chama, nos capacita e através das nossas qualidades e qualificações, Ele também exerce o seu ministério na proclamação do reino de Deus. Quando você observa a proposta do Russell Champlin em sua enciclopédia filosófica e teológica, ele destaca que a Bíblia fala sobre a natureza e nobreza também do trabalho. E também aponta que o próprio Jesus também tinha uma profissão, ele exerceu uma profissão, ele exerceu um trabalho com muito zelo. Se você ler o texto de João capítulo 2, versículo 17, você vai perceber isso. Além do que, nos evangelhos nós temos aí
bases bíblicas onde nós aprendemos sobre a profissão de Jesus. Quando nós lemos, por exemplo, Mateus capítulo 13, versículo 55, e Marcos capítulo 6, versículo 3, nós aprendemos a respeito da profissão de José, aquele que foi o pai de Jesus, cuidou de Jesus no seu processo de crescimento e amadurecimento aqui na terra, escolhido por Deus para esse exercício. E quando nós estudamos também a cultura judaica, aprendemos que a profissão era passada de pai para filho. José, como pai terreno de Jesus, tem a responsabilidade de ensinar a Jesus uma profissão. E a profissão que Jesus aprende de forma muito clara é a profissão da carpintaria, ou seja, Jesus também era um carpinteiro. Afinal de contas, José era um carpinteiro. Mas precisamos entender de forma muito especial a respeito desse aspecto. A palavra grega para carpinteiro vem do termo teknikon, que traz essa ideia de construtor, ou seja, marceneiro, aquele que trabalha com materiais duros. Em uma perspectiva bíblica, para você entender de forma muito especial, passar isso para os teus alunos, um carpinteiro, aquele que trabalhava com a construção nos dias de Jesus, trabalhava com um trabalho pesado, literalmente. Levantavam casas, realizavam construções de domicílios e não somente de trabalhos de ter esse cuidado de montar móveis, apesar do que isso também é um trabalho muito pesado. Quando nós analisamos a respeito dessa perspectiva, entendemos que as construções daquela época, a maioria, eram realizadas a partir de materiais como madeira. O próprio tabernáculo ele foi construído assim. A própria construção do templo exigia muito desses materiais e aquele que exercia esse ministério, ou seja, o exercício da profissão da carpintaria, trabalhava literalmente com esses trabalhos pesados também. E era comum em Jerusalém, na cultura judaica, o pai passar para o filho a sua profissão. Então, quando você olha para a Bíblia, você já descobre que Jesus também tinha uma profissão e Jesus também tinha um ministério. A ideia da lição de hoje é exatamente essa: olhar para a profissão, mas ao mesmo tempo entendendo que ela pode ser realizada como uma ponte ministerial para a propagação e proclamação do Evangelho. Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, nós descobrimos que o apóstolo Paulo também tinha uma profissão. Ele era construtor, ele era fabricante de tendas, em uma perspectiva muito ideal para aquele período. A profissão de Paulo era fabricar tendas em uma comunidade que se adaptava e vivia a partir dessas tendas também. À luz da palavra, nós entendemos nas Escrituras que Paulo ele trabalhava e tinha o objetivo também de exercer o seu ministério, como ele exerceu na cidade de Corinto durante 1 ano e 6 meses, mas ele também tem esse cuidado, essa responsabilidade de cuidar da obra de Deus. Quando você analisa de forma muito clara as Escrituras, nós entendemos que há uma necessidade de forma integral também de termos pessoas que têm esse cuidado ministerial, o cuidado com a palavra de Deus. O próprio apóstolo Paulo também orientou sobre isso. No período em que ele trabalhou no processo do pastorado na igreja de Corinto, durante 1 ano e 6 meses, 18 meses ao total, ele trabalhava e exercia o ministério. Quando ele escreve para Timóteo, ele reconhece o papel ministerial e fala desse grande trabalho exercido pelos pastores no exercício do cuidado das ovelhas de Cristo. E é claro que Paulo também orienta isso com muito cuidado. Paulo também fala da responsabilidade do cristão com o seu trabalho, com a sua vida profissional. Quando ele escreve, por exemplo, a igreja de Corinto, ele traz essa perspectiva, e quando ele escreve também a igreja de Tessalônica, na segunda carta, capítulo 3, versículo 10, ele fala da responsabilidade das pessoas com o trabalho, mas ao mesmo tempo ele também abre para algumas exceções, por exemplo, pessoas idosas, pessoas que estavam com dificuldade por questões de enfermidades. Paulo então traz essa linha de pensamento de uma carreira profissional em uma perspectiva bíblica, já que a gente está trabalhando isso com você,
Mas essa carreira profissional também pode ser utilizada para a glória de Deus, para o sustento das missões, para a propagação do evangelho também. E é claro que nós entendemos e precisamos lembrar que as missões são também um trabalho missionário. Observe a palavra que eu estou utilizando. É um trabalho de Deus, é um trabalho do pastoreio, é um trabalho do cuidado do Senhor. Quem proclama o evangelho está trabalhando para Deus também. Nós já falamos aqui em lições passadas sobre a responsabilidade da igreja com o cuidado, com a vida ministerial dos missionários. E é claro que hoje também nós vamos observar que os missionários estão em um trabalho que é um trabalho missionário, exercendo a obra de Deus. O missionário também pode utilizar de forma muito especial a sua profissão para a glória de Deus. E você que não está envolvido diretamente na missão transcultural, também pode utilizar a sua profissão para a glória de Deus, como ponte da pregação do evangelho para a evangelização. Nós entendemos também, à luz das Escrituras, que aqueles que trabalham também têm a responsabilidade de contribuir com alegria e ajudar as pessoas que precisam. Você pode ler diversas passagens bíblicas que dão essa perspectiva bíblica no incentivo, então, de entendermos a nossa responsabilidade com o reino de Deus. As missões são as missões de Deus, são o serviço de Deus, é um serviço missionário. É um trabalho também, nós precisamos encarar isso como um trabalho. A vida profissional, ela também é vista, e eu quero que você entenda isso como um trabalho, mas também como vida ministerial, quando nós olhamos para o mandato cultural. Por que eu estou falando do mandato cultural? Nós precisamos entender que o exercício da obra de Deus não é só para aquele que está em missões e uma missão transcultural, fazendo o trabalho de Deus, trabalhando para Deus. Mas o exercício da obra de Deus também pode ser realizado por você, glória a Deus por isso, que tem uma profissão, que se dedica na sua carreira e na sua carreira administrativa e profissional, você pode utilizar esses recursos para o reino de Deus e para a propagação do evangelho. E diversas portas de pregação são utilizadas a partir dessas missões que são realizadas por diversos profissionais. Existem missionários que são excelentes profissionais, que exercem o ministério da pregação da palavra de Deus e também têm uma vida profissional em países fechados e pregam o evangelho a partir da sua profissão. E é claro que essa perspectiva também precisa ser explicada por você. E se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, se você pode, gente boa, por gentileza, coloca aqui no vídeo de onde você está me assistindo, o nome da tua cidade, da igreja que você congrega. Gente, eu fico tão feliz quando vocês, meus irmãos e minhas irmãs, fazem isso com muito carinho. Eu fico feliz em saber onde esse vídeo está alcançando. Glória a Deus por vocês e orem por nós para que Deus nos dê essa capacidade. Vamos então para o primeiro ponto. No primeiro ponto, nós vamos trabalhar sobre a vida profissional de Paulo e a sua vocação. Nós vamos interligar isso. Essa visão da vida profissional e a vida vocacional também, e que Deus fale com você por intermédio dessa lição. É importante você, como professor ou professora da Escola Bíblica Dominical, ter a noção de fazer esse link junto com os teus alunos, da vida profissional e da vida vocacional nesse ponto. Enxergue a vida profissional também como um ministério que Deus dá para cada pessoa. E se você enxergar a vida profissional como um ministério, você vai trabalhar de forma muito coerente a pregação missional que nós também estamos exercendo com vocês. Existe uma passagem bíblica que eu quero compartilhar contigo, que vai tratar sobre esse tema também. Você pode fazer isso junto com os teus alunos em sala de aula. É o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 23, um versículo que eu amo muito e que isso também possa impactar o teu coração. O primeiro subtópico, então, trata sobre a profissão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo também tinha uma profissão, também tinha uma vida profissional. E ele utilizou a sua vida profissional no período em que ele esteve trabalhando com missões na cidade de Corinto.
Quando observamos a lição, nós descobrimos que o próprio pastor Wagner Gabi destaca no texto da lição que na cidade de Corinto, Paulo então conhece um casal que também tinha a mesma profissão que ele. A Priscila e o Áquila são citados constantemente no texto de Atos dos Apóstolos, assim como em algumas cartas do próprio apóstolo Paulo. Eles tinham uma vida profissional e também tinham uma carreira ministerial. Um detalhe que nós precisamos destacar com vocês, e eu estou tomando como base o texto do F.F. Bruce, onde destaca sobre o argumento Paulo, apóstolo da graça, publicado pela editora Shed, F.F. Bruce chega a dizer, de forma muito clara, que o apóstolo Paulo ele tinha uma profissão e, através da sua profissão, ele se sustentou durante um período de 1 ano e 6 meses, 18 meses, na cidade de Corinto. E lá na cidade de Corinto, ele conheceu um judeu, um casal de judeus originários do Porto, que estavam trabalhando também com a mesma profissão, que possivelmente foram discipulados pelo próprio apóstolo Paulo e de forma muito clara eles exerciam esse ministério da pregação do evangelho e vida profissional. A Priscila e o Áquila. Esse casal, ele morava até pouco tempo em Roma. E você vai perceber que muito provavelmente eles tiveram que deixar Roma por causa do edito de Cláudio. E é interessante pelas escrituras que eles deixam Roma por causa da perseguição às comunidades judaicas. Se dirigem então para a cidade de Corinto e lá Deus prepara um missionário, Paulo, através da sua profissão, que conhece então esses profissionais, prega o evangelho a eles e eles se rendem a Jesus, são discipulados e ao mesmo tempo continuam exercendo a sua vida profissional. É muito interessante que alguns historiadores, inclusive o F.F. Bruce, deixa isso claro, que é possível que a Priscila e o Áquila e a Priscila tinham sim uma grande empresa de fabricação de tendas. É possível que eles tinham diversas filiais naquele período, como na cidade de Roma, de Corinto e de Éfeso, tá? E isso facilitava a vida profissional deles, mas ao mesmo tempo facilitava também a sua vida ministerial. Esse casal dentro da Bíblia é citado como um exemplo de profissionais que colocam a sua carreira à disposição da obra de Deus. E é interessante você observar pela palavra que depois do encontro deles com Paulo na cidade de Corinto, essas pessoas então se colocaram à disposição para servir. E quando nós lemos a carta de Romanos, capítulo 16, versículo 4, você percebe Paulão citando esse casal, citando o exemplo da vida desse casal, citando a carreira ministerial deles. E ao mesmo tempo você percebe que eles, na sua carreira profissional e vida ministerial, se dedicam à obra de Deus. Portanto, nesse primeiro subtópico, você já pode trabalhar com os teus alunos que nós podemos utilizar as nossas vidas profissionais para a glória de Deus. Existem diversos profissionais que dão testemunho de Cristo com o seu serviço e fazem um serviço de qualidade, prestando isso com responsabilidade e honram a Deus. E isso também é uma forma de pregação do evangelho. Priscila ela é citada mais do que o seu marido de forma muito clara, porque acredita-se, de acordo com alguns historiadores, que ela era bem envolvida com as coisas de Deus, bem envolvida com a obra de Deus. Tudo indica também que eles estabelecem diversas bases missionárias a partir dos seus recursos como fabricantes de tendas. Aqui você já tem uma aplicação, você pode trabalhar em sala de aula, ou você que já tem uma vida profissional e contribui com a igreja, você também pode exercer o teu ministério com a tua profissão, sendo um bom profissional, não deixando de testemunhar sobre Cristo, contribuindo para o reino de Deus, para a propagação do evangelho e do avanço de missões. Que Deus use você pelas escrituras e eu espero estar contribuindo contigo também. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico, que vai tratar sobre o seguinte argumento. Como o apóstolo Paulo conjugava, então, essa vida profissional
e a vida ministerial. Olha como esse argumento é tão importante e relevante também para o nosso tempo. Nós estamos falando aqui de pessoas que têm uma vida profissional, que trabalham o dia inteiro, mas se colocam também à disposição para servir ao Senhor em algum ministério em nossas igrejas, às vezes dirigindo congregações, dirigindo departamentos, trabalhando com pessoas, e nós precisamos refletir sobre isso também. O pastor Wagner Gabi, o comentarista da lição, ele destaca de forma especial no texto da lição que tanto o Paulo como a Priscila e o Áquila se colocavam à disposição para o serviço. Vamos tomar o exemplo também da Priscila e do Áquila para você entender de forma muito clara e contemporânea como eles exerciam esse ministério da vocação pastoral, mas ao mesmo tempo da vida profissional no exercício da pregação do evangelho. Como é que eles conjugavam isso aí, olhando até mesmo para a vida profissional do apóstolo Paulo? A Bíblia faz questão de escrever que Paulo trabalha durante 1 ano e 6 meses, 18 meses. E é interessante pensarmos sobre isso também. Quando a Priscila e o Áquila fugiram então da perseguição contra os judeus em Roma e foram para Corinto, lá eles conheceram então Paulo de Tarso, que tinha uma profissão, que exercia um ministério, e em sua profissão eles trabalhavam como a fabricação de tendas. Isso é citado em Atos capítulo 18, versículo 3. Você pode dar uma observada nesse texto junto com os teus alunos também. E é durante esse período que provavelmente Priscila e Áquila se convertem ao evangelho. Olha só, Paulo utiliza uma ponte missionária, uma ponte missional a partir do mandato cultural para a propagação do evangelho. Quando nós observamos essa perspectiva, entendemos então que a nossa profissão também pode ser uma ponte para a propagação do evangelho. Nós precisamos construir pontes para alcançar as pessoas. Se você observar uma pessoa que ainda não é cristã e elogiar essa pessoa a partir da sua profissão, você já ganha um amigo, já ganha uma amiga, porque a pessoa então vai se sentir bem ao conversar com você. O próprio John Haggai, do Instituto Haggai, traz essa perspectiva para os missionários locais. Quando você observa essa perspectiva também, você entende, à luz das Escrituras, que é necessário então utilizarmos os recursos que nós temos, não somente contribuindo com missões de forma financeira, mas utilizar a nossa carreira profissional para construir pontes com colegas profissionais também. Paulo ganhou um casal que era colega de profissão. Quando nós analisamos o próprio texto de Warren Wiersbe em seu comentário bíblico e expositivo publicado pela editora Geográfica, ele destaca que durante esses 18 meses na cidade de Corinto, Paulo não deixou de exercer a sua missão. F.F. Bruce também no seu texto destaca de forma muito clara, à luz das Escrituras, que Paulo conciliava trabalho com profissão, pregando o evangelho, ao ponto de Paulo se dedicar praticamente 24 horas do seu dia. Ele trabalhava o tempo inteiro, mas ele também tirava um tempo para a propagação do evangelho. Essa é uma realidade de diversos dirigentes no nosso Brasil, diversos pastores, homens de Deus, mulheres de Deus também, que se colocam à disposição para servir, que se dedicam na sua carreira profissional, mas também na obra missionária, no exercício da pregação do evangelho, no discipulado, falando em nome do Senhor Jesus. E isso é lindo e eu quero parabenizar você, orar por você que se dedica a isso e que Deus seja glorificado por sua vida. Você que trabalha o dia inteiro, às vezes tem gente que está trabalhando na construção civil, trabalha o tempo inteiro, mas sempre tira um tempo para poder pregar o evangelho, falar da obra de Deus e cuidar de pessoas, e que Deus exalte vocês de forma muito especial. Quando nós olhamos também para o texto, em Atos capítulo 18, versículos 18 ao 21, nós encontramos esse casal que exercia o seu ministério, e você percebe que Paulo continuava a sua viagem missionária. Depois desse período de 18 meses, Paulo então vai para outras cidades, a exemplo, a cidade de Éfeso, e se dedica lá ao ministério pastoral, onde a igreja agora assume a vida profissional de Paulo, ou seja, assume ali o próprio recurso e dá, contribuindo com uma prebenda para o próprio apóstolo Paulo poder sobreviver. Também interessante que nós
quando olhamos para as Escrituras, nós entendemos que a Priscila e o Áquila, depois de serem discipulados pelo apóstolo Paulo, que foram alcançados através da sua carreira profissional, também se tornam discipuladores. E é muito provável que eles discipularam Apolo de Alexandria, pregando então o evangelho. Apolo que só conhecia o batismo de João, e eles se dedicaram à pregação do evangelho e ensinaram a palavra de Deus para Apolo. Você pode ler o texto bíblico também de Atos capítulo 18, versículos 24 ao 28, você vai perceber essa perspectiva aqui. A igreja de Éfeso também se reunia lá na casa de Priscila e na casa de Áquila também. Observe, eles tinham filiais em Corinto, Roma e em Éfeso. E em Éfeso, na casa desse casal, que tinham condição financeira, era estabelecida uma congregação. Eles se colocaram à disposição para isso. Observe o texto bíblico de Romanos 16, 5, 1 Coríntios 16, 19, e você vai perceber que eles se colocam à disposição e colocam os seus recursos para a glória de Deus. Então você percebe dentro da palavra que esses profissionais pregavam o evangelho. É muito provável que Priscila e Áquila foram alcançados por Jesus por intermédio da vida do apóstolo Paulo exercendo a sua profissão. Depois eles se tornam discipuladores e reproduzem essa figura do discipulado na vida do próprio Apolo, contribuindo para a vida daquele rapaz, servo e serva de Deus. E você também pode fazer isso em nome do Senhor Jesus. Gente, que essa palavra possa ter te edificado e te edificar também, entendendo que você pode realizar tudo para a glória de Deus. Caminhando, vamos agora para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, nós vamos entender agora outra perspectiva. Vamos trabalhar sobre a ética financeira na atividade missionária do próprio apóstolo Paulo. Neste terceiro subtópico, o próprio pastor Wagner Gabi destaca que o apóstolo Paulo, quando passou no processo ministerial e profissional na cidade de Corinto, ele reconhece que ele não havia ensinado diretamente aos novos convertidos ali sobre o processo da contribuição para o mantimento da obra missionária. Mas depois ele traz orientações para aqueles irmãos na segunda carta de Corinto, capítulo 12, versículo 13. Ele também reconhece o papel da contribuição da igreja de Filipos, como nós já trabalhamos aqui, e louva a Deus por causa daquela igreja que investia em missões. Capítulo 4 da carta aos Filipenses, versículos 10 ao 12. Mas ele não exigia um salário da igreja. Ele não exigia uma contribuição da igreja. Nessa perspectiva, nós aprendemos sobre a ética pastoral do apóstolo Paulo, mas ao mesmo tempo a sua ética em realizar e lidar com o processo das contribuições. É claro também que, de acordo com Champlin, Paulo trabalhava para que o evangelho fosse pregado e trabalhava intensamente. Muitos autores e teólogos biblicistas acreditam que Paulo ele se dedicava para ter o seu sustento diário nos seus empregos, mas também se dedicava para a pregação do evangelho. Ele tinha uma vida profissional e uma vida ministerial, mas quem entende essa realidade que estamos explicando para vocês sabe que isso é muito difícil para poder produzir uma vida ministerial com qualidade. É claro que isso é um processo na vida de cada pessoa cristã. Todos nós passamos por isso. E Deus separa pessoas de forma específica para o cuidado da obra de Deus, para o exercício do ministério. E separa pessoas para o exercício da vida profissional, vocacional, para contribuir com o ministério do crescimento da palavra do evangelho. A Bíblia diz que aqueles que pregam o evangelho, que vivam então do evangelho para produzir então uma qualidade nessas ministrações. Isso está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Também vai descrever isso de forma muito clara. Essa ideia da pregação e desse sustento traz para nós algo que nós já explicamos aqui em aulas passadas, que é uma necessidade e a responsabilidade da igreja também de contribuir e manter os missionários que estão no campo missionário, trabalhando para a obra de Deus
e exercendo isso de forma integral e dar condições de comer, vestir, lidar então com as necessidades da sua família, proporcionando ali uma vida digna no trabalho missionário. Também é interessante você observar que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, desde os sacerdotes aos trabalhadores levitas, eles eram mantidos pela própria contribuição dos israelitas. Na igreja, nós entendemos agora que nós mantemos os pastores que se dedicam agora ao exercício da palavra, administram os recursos para a propagação do evangelho de forma muito clara. Todo pastor é digno do seu salário, aquele pastor que se dedica de forma integral à pregação do evangelho. E ele é digno do seu salário, por quê? Porque a própria Bíblia traz essa orientação, para que ele possa ter condições para viver. Isso está em Lucas 10, versículos 5 ao 7, Gálatas 6,6 traz essa perspectiva. E o pastor precisa também do seu salário de forma digna e de forma coerente com a ética pastoral, porque ele exerce isso de forma muito prática. O pastor, ele prega e ele deve ministrar um bom sermão para a edificação da igreja e a exortação dos irmãos. O pastor também produz estudos bíblicos. Olha, produzir estudo bíblico é literalmente um trabalho. Existem pessoas que se dedicam 14, 15 horas para o estudo da palavra de Deus, para a propagação do evangelho. Ele aconselha e faz visita aos irmãos. Existem pastores que fazem visitas pastorais aos irmãos que estão enfermos em hospitais, traz o acompanhamento e a ajuda daqueles irmãos também. Ele administra a igreja nos seus recursos, pagando ali as contas, as necessidades que a igreja também possui, investindo esses valores na obra missionária. Ele contribui também e ajuda os irmãos que estão passando por necessidades financeiras, perca de emprego, perca de um ente querido, estão passando por um luto e não têm condições de pagar um caixão ou o exercício funerário. É interessante que os pastores também se dedicam à obra da oração, intercedendo pela igreja e por sua vida, e estudam a fundo a palavra. Isso aqui são responsabilidades pastorais, além de diversas outras responsabilidades. O trabalho do pastor é um trabalho que não tem hora. Existem pastores que trabalham 24 horas por dia a serviço da igreja, e daí a necessidade de ser digno de um salário que lhe dê condições. A mesma coisa acontece com o missionário, com a missionária, que estão pregando o evangelho, se colocando à disposição até mesmo em outros países, longe das suas famílias, e precisam desse recurso para poder viver. Claro que de forma muito coerente, utilizando esse recurso para a glória de Deus. Não estamos ensinando aqui que todo recurso que entra na igreja é do pastor, pertence ao pastor. Uma igreja séria e responsável tem um conselho de ética, tem um conselho fiscal, tem um ministério, e os recursos que entram na igreja são utilizados então para a administração da igreja. É claro que dentro desses recursos a igreja deve ser generosa, responsável e oferecendo de forma digna e preciosa um salário aos pastores que trabalham de forma integral, se dedicando ao exercício da obra de Deus. E que isso também traga uma reflexão no seu coração. Vamos avançar agora para o segundo ponto. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre os missionários fazedores de tendas. Eu utilizaria a palavra os missionários fabricantes de tendas, junto com os teus alunos. Que Deus use você a partir desse segundo ponto da lição. No segundo ponto da nossa lição, nós vamos abordar sobre essa carreira profissional e a vida ministerial, trazendo agora uma ponte interpretativa para os nossos dias. Você precisa ter noção disso para trabalhar junto com os teus alunos. É claro que tem uma passagem bíblica que eu quero compartilhar com você, e essa passagem se localiza agora em Efésios, capítulo 6, versículos 7 ao 8, que fala do exercício da obra de Deus e a vida profissional. O termo que é utilizado ali é escravo, servo. Escravo e servo no Novo Testamento pode ser traduzido também por profissionais, trabalhadores, aqueles que se dedicam ao exercício de um trabalho. O primeiro subtópico do segundo ponto trata sobre esse argumento, os fazedores de tendas, ou os fabricantes de tendas.
Conforme o comentarista da lição, durante muito tempo entendia-se que, para exercer a vocação, ou a obra ministerial, ou a obra missionária, era necessário abandonar a vida profissional, a carreira profissional. Só que nós estamos vivendo tempos pós-modernos. E é claro que hoje há um novo entendimento sobre essa perspectiva de missões e profissão também. Como estou explicando para você, a vida profissional também pode ser vista como carreira ministerial também, exercício ministerial. Se você entende o mandato cultural de compreender que profissões também são ministérios, você vai entender à luz das Escrituras que as profissões também podem ser utilizadas para a glória de Deus. Aqui cai por terra aquela visão de entender que vida profissional é uma coisa e vida ministerial é outra. Durante muito tempo a gente ouviu a vida no mundo é uma e a vida na igreja é outra. Quando você enxerga agora a visão do reino de Deus, você entende de forma muito clara que a vida profissional e vida ministerial são uma coisa só. Você entende que você pode exercer o teu ministério até mesmo com a tua profissão para a glória de Deus, porque lá também você está pregando e propagando o reino de Deus. E é claro que conforme Mônica Mesquita, no seu texto Vocação, Profissão e Missão, publicado pela editora Ultimato, ela faz questão de descrever que durante muito tempo somente algumas profissões eram requisitadas e entendidas como profissões que eram de grande valia para o exercício da obra de Deus em missões em outros países, quando se era necessário então de enviar pessoas com as suas profissões para esse exercício. Só que a Mônica Mesquita, ela traz uma perspectiva bem interessante para o campo missionário hoje. Hoje é solicitado não somente profissionais como da área de medicina, como da área de enfermagem, odontologia. Hoje há uma necessidade de diversas carreiras profissionais no exercício da obra missionária também. Você vai perceber que, contudo, não é uma necessidade somente na área da saúde, mas hoje profissionais de outras áreas também são muito bem-vindos na obra missionária, como terapeutas, psicólogos, como também socorristas, farmacêuticos. Você vai perceber que fisioterapeutas também são convocados para a obra da missão. Outros profissionais também são muito bem-vindos no campo missionário hoje, a exemplo de profissões que se colocam à disposição para o serviço da obra de Deus. Entre elas, você vai encontrar engenheiros civis, elétricos, mecânicos, engenheiros de alimentos também, profissionais da informática, TIs, programadores, pessoas que se colocam à disposição para a missão, que também são bem-vindas no campo missionário. Também você pode entender que professores, como professores de português, inglês, francês, alemão, espanhol, árabe, mandarim, também têm o seu lugar nas missões. Você pode utilizar a tua profissão para a missão e a tua profissão também pode ser utilizada para a glória de Deus. Pessoas que trabalham na cozinha, cozinheiras, também podem exercer a missão de Deus na sua carreira profissional. E exercendo essa missão, você pode exercer ela tanto aqui no país de origem, como também em outros países, propagando o evangelho. Então, todas as profissões, nessa visão do mandato cultural, são bem-vindas para o reino de Deus. Nessa perspectiva, nós entendemos que profissão também é enxergada como vocação aqui. E aqui nós estamos trabalhando isso de forma muito clara e coerente com você, e que você tenha essa visão de Deus para utilizar a tua profissão para a glória de Cristo. Nós precisamos de profissionais cristãos em todas as áreas, pessoas que estejam em lugares estratégicos. Por que não? Nós precisamos de profissionais que se dedicam para a glória de Deus no Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos de profissionais em diversos locais, como, por exemplo, nos juizados. Nós precisamos de profissionais que se colocam à disposição para trabalhar com pessoas na área hospitalar. Nós precisamos de profissionais que se dedicam a ensinar as pessoas a ler e escrever e aprender a palavra de Deus e honrar a Cristo a partir dessa experiência tão gostosa que nós temos.
Que Deus em Cristo coloque isso no teu coração também. Vamos avançar para o segundo subtópico, que trata sobre a força missionária agora no mundo. Para o pastor Wagner Gabi, e isso é muito interessante também destacarmos em sala de aula, existem nações que são fechadas para a propagação do evangelho. E como esses missionários então exercem esse ministério? Exercem esse ministério a partir das suas pregações e das suas profissões. As profissões entram aqui em primeiro lugar. É interessante você observar isso também, porque eles pregam com a sua vida. Existem missionários que se colocam em risco. E é claro que eles se colocam em risco, mas propagam o evangelho a partir da sua profissão, porque o país é fechado para a propagação do evangelho. À luz das escrituras, você entende essa perspectiva como algo que está no coração da igreja e que parte do amor de Deus. O site da Junta Mundial de Missões destaca que existem organizações e caravanas que realizam impactos de missões em diversas áreas do mundo e contam com a ajuda de missionários ou de profissionais da área da educação, da área da saúde, da capelania, com o objetivo agora de doar as suas férias para as missões. Existem diversos movimentos missionais, tanto no Brasil como fora do Brasil, onde as pessoas doam de oferta as suas férias. Ele tira um período do seu tempo, do seu dia a dia, da sua vida e diz, olha, eu vou doar os meus 30 dias de férias em missões e eu vou para uma caravana missionária. Um jeito fácil é através da Junta Missionária, Junta Mundial de Missões. O próprio João Kuhn também realiza muito isso nessa perspectiva, onde as pessoas se colocam à disposição para servir. Existem voluntários no Brasil inteiro que apoiam a obra missionária e com os seus talentos se colocam à disposição para servir em missões, tanto na Ásia, África, Europa, na América. Existem caravanas que se colocam à disposição quando acontecem eventos mundiais, a exemplo da própria Copa do Mundo, Pan-Americanos, Jogos Pan-Americanos, nas próprias Olimpíadas, pessoas que se colocam à disposição com as suas profissões, que abrem portas para a pregação do Evangelho. Isso é muito rico e ajuda na pregação do reino de Deus para a glória de Cristo. Existem expedições missionárias que contam com a vida de profissionais cristãos disponíveis em diversos períodos de tempo, geralmente são as férias que são doadas, onde esses missionários se colocam à disposição para servir a Cristo. Portanto, é fundamental a gente entender isso, que além do compromisso da gente servir ao Senhor, você pode servir a Deus com um desafio missionário, ser desafiado pelo Espírito Santo a se colocar à disposição, tanto em projetos missionários dentro do Brasil ou fora do Brasil, durante muito tempo. Eu tive a oportunidade de liderar jovens aqui em Vitória da Conquista. Lideramos a União de Juventudes da Assembleia de Deus em Vitória da Conquista, a Almadevic, e também a própria UJASB da nossa região. E durante um período nós realizávamos diversos impactos missionários, onde desafiávamos os jovens da nossa igreja para colocar à disposição as suas profissões, a sua carreira profissional, aquilo que eles estavam estudando nas faculdades, para a glória do reino de Cristo. E diversas pessoas foram impactadas através dos projetos missionários, chamados então de Consagra Jovem, onde as pessoas se colocavam à disposição para pregar Cristo e anunciar a diferença para esse mundo, que a pessoa cristã também pode ser um ótimo profissional e exercendo tudo isso para a glória de Deus. O terceiro subtópico do segundo ponto trata agora sobre o preparo daquelas pessoas que são fabricantes de tendas ou dos fazedores de tendas, como a própria lição aborda para a gente. Conforme o pastor Wagner Gabi, ele destaca como comentarista da lição que muitas pessoas são chamadas para a missão, mas excluem a sua carreira profissional. Porém, a sua carreira profissional pode abrir portas em países fechados para a propagação do Evangelho. E é fundamental ter um preparo profissional também. Não é porque Deus te vocacionou que você vai deixar de estudar, que você vai deixar de se capacitar, de se preparar. Queridos irmãos, a igreja está mudando.
O mundo está mudando. As pessoas que faziam parte das nossas igrejas há tempos atrás estavam identificando isso e já oravam para Deus levantar pessoas capacitadas e preparadas para a propagação do Evangelho. Nós também precisamos nos preparar e nos capacitar para essa mudança, para essa transição, para continuarmos então pregando Cristo e alcançando vidas para a glória de Deus. Existem modelos missionários realizados então através da pregação do Evangelho proporcionadas pelas profissões. Em média, 5% dos missionários, infelizmente, voltam do campo missionário porque não se prepararam para aquilo. O Brasil, por exemplo, tem uma média de 8,5% de retorno de pessoas dos campos missionários, porque os missionários que foram enviados não se prepararam espiritualmente, psicologicamente, profissionalmente e retornam do campo frustrados, porque não houve um preparo, nem por parte da igreja e nem por busca do próprio missionário, que iria enfrentar então uma nova realidade. As desistências acontecem por quê? Porque há uma falta de preparação, há uma falta de dedicação para aquele processo. Daí a necessidade de recordarmos o que nós já estudamos aqui, que é fundamental ter um preparo espiritual. A chamada de Deus precisa ser confirmada por Deus. Não é somente porque a igreja gosta de você, você é uma pessoa inteligente, uma pessoa que tem capacidade, que você deve ir para o campo missionário. Não, Deus tem que te chamar e você espiritualmente precisa entender esse chamado. Segundo, você também precisa compreender a questão relacional. A tua família também precisa se envolver com missões. É fundamental que você também tenha um apoio familiar para o exercício da obra missionária, especialmente em outros países e com outras culturas também. Terceiro, você precisa ter um preparo psicológico. Você vai enfrentar desafios, você vai enfrentar dificuldades, a tua família também precisa passar por esse preparo psicológico no exercício da obra missionária. Precisa ter um preparo cultural também. A cultura de outro país ou a cultura indígena é diferente da cultura local onde você está inserido ou inserida, e é fundamental ter esse preparo. E o preparo profissional. Existem missionários que alcançam vidas por intermédio da sua vida profissional, como nós estamos escrevendo aqui para você a partir dessas explicações. E que Deus em Cristo use você na palavra. Se eu estou te ajudando até aqui, se essa aula está edificando você, se você pode, deixa o likezinho aqui e envia essa lição para mais alguém. Compartilha nas redes sociais da tua igreja, nos grupos de WhatsApp, Telegram, na tua rede social. Que Deus abençoe você. O terceiro ponto agora trata sobre o seguinte argumento: a vocação, profissão e missões. No nosso terceiro e último ponto da lição, você precisa trabalhar essa questão da vocação de cada pessoa que está interligada a esse chamado, da profissão de cada pessoa e o exercício das missões hoje também. É interessante você citar uma passagem bíblica, e essa passagem que eu vou te dar agora se localiza em Filipenses capítulo 2, versículos 14 ao 15. Leia esses versículos com os teus alunos, deixando Deus te usar. E o primeiro subtópico vai tratar especialmente sobre essa perspectiva. É Deus quem chama. O pastor Wagner Gabi destaca o envolvimento da graça de Deus a partir do chamado, ou seja, da vocação. E esse chamado, de forma muito clara, é algo específico para o trabalho missionário, já que a gente está desenvolvendo isso com a própria perspectiva de missões. É claro que Deus também chama pessoas de forma específica para serem líderes da igreja local, dirigentes de congregação, pastores, pastoras que exercem esse ministério para a glória de Cristo. Guarda isso, deixando Deus te usar também. Deus chama pessoas para missões específicas. A Bíblia faz questão de dizer que Deus chamou homens e mulheres de forma notável para exercer o chamado dele. Isso aqui é vocação. A chamada é um ato soberano de Deus. Então não é porque você é bonzinho, legal com todo mundo que você é chamado. Não, a chamada é algo soberano, parte da vontade soberana de Deus.
A chamada é parte do plano de Deus e é Ele que chama pessoas de forma específica, como chamou você para ministrar na escola bíblica dominical da tua igreja. Também nós precisamos entender que todos são chamados com as suas carreiras profissionais para trabalhar no reino de Deus. Mas também Deus chama pessoas de formas específicas com a sua profissão para manter obras missionárias. Você percebe à luz das Escrituras que o chamado de Deus para as pessoas é algo interessante. Deus chama e as pessoas aceitam. Você pode ler Mateus 22:14, é um texto bíblico que destaca muito bem sobre essa perspectiva da nova vida a partir desse chamado. O chamado também é algo prático que parte da vontade de Deus, Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 4. E nesse chamado nós encontramos então esse guiar do Espírito Santo no nosso coração, que nos orienta então para as missões. Todo o chamado vem da parte de Deus. Então o chamado é uma convicção que você tem, confirmada pelo Espírito Santo. No chamado tem fruto do Espírito. A igreja reconhece em você a glória de Deus. E Deus é aquele que chama, e quando Ele chama, Ele garante. Ele vai abrindo portas, te ajudando a entender a sua vontade soberana no exercício da sua obra para a glória e honra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora nós vamos entender o segundo subtópico, já avançando com você nessa finalização da lição, que trata sobre exercendo agora essa vocação ministerial. Lembra que eu estou sempre trabalhando com você na aula de hoje sobre vocação e profissão, que são vistas no mandato cultural como ministério. Segundo o pastor Wagner Gabi, a vocação é algo único da parte de Deus, pela vontade de Deus, onde Deus separa pessoas para obras específicas. É claro que na vocação nós entendemos também que Deus chama profissionais para o exercício da sua obra também. Na tua carreira profissional, você pode exercer a obra de Deus. Deus chama pessoas e, através desse chamado, com o seu propósito estabelecido, Ele estabelece isso por intermédio da sua graça. Com a tua vocação, você pode, então, exercer esse ministério. Gálatas capítulo 1, versículo 6 e versículo 15 também. Ele alcança pessoas através da propagação e proclamação do Evangelho. Isso quer dizer que na tua profissão você pode pregar a respeito de Cristo, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. De forma clara e com humildade, você pode exercer isso para a glória de Deus. Isso quer dizer também que todo cristão, toda pessoa cristã, todo crente em Jesus foi chamado para falar da salvação, aquele que foi alcançado por Jesus. Isso está dentro do texto bíblico em Romanos 12:11. E agora, com a nossa profissão, nós podemos servir a Cristo. E nessa profissão, nós entendemos a vocação de Deus, o chamado de Deus, a glória de Deus sendo manifestada sobre nós. E é claro que se envolve o crescimento da própria igreja local. A igreja local também precisa de pessoas que são cuidadosas com as suas profissões e com as suas profissões possam pregar Jesus, convidando vidas para receberem orações nas igrejas, para falar de Cristo. Você, por exemplo, recebendo o atendimento de alguém, um ótimo profissional, fale do trabalho dessa pessoa e construa uma ponte convidando essa pessoa para visitar a tua igreja. Isso também é um papel missional. Avançando, vamos agora para o terceiro e último subtópico, que vai tratar sobre a minha profissão, meu campo missionário. Para o pastor Wagner Gabi, é uma grande verdade entender isso, que a sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a pregação do Evangelho. Guarde isso no seu coração e fale isso para os seus alunos. A sua profissão pode ser uma grande porta aberta para a construção de pontes do reino de Deus no coração de vidas, alcançando as pessoas através de Jesus. Todo cristão precisa evangelizar. Evangelizar no evangelismo pessoal ou até mesmo com a sua profissão. Todos nós somos chamados, então, para exercermos e obedecermos a grande comissão. Como mandato cultural, entendemos que com a nossa profissão podemos pregar a respeito do Senhor Jesus. Não existe nenhuma fórmula mágica para ganhar as pessoas para Cristo.
Nós precisamos apenas pregar o evangelho, anunciar Jesus. Não é uma receita coach, mas é a pregação do evangelho. Não estou descrevendo para você que você precisa parar de trabalhar para pregar Jesus. Não, mas com o teu trabalho você pode anunciar Jesus também. Nós podemos evangelizar de diversas formas diferentes e somos chamados para isso. E essas mensagens são confirmadas através da obra do Espírito Santo nos corações. A mensagem do Evangelho é aquilo que as pessoas precisam ouvir. O Evangelho fala da morte de Jesus, a sua ressurreição e o plano da salvação para a glória de Deus. E em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado. Romanos 3, 23 e 24 vai confirmar isso para você. Através da nossa profissão, nós podemos dar o nosso testemunho de como Jesus nos alcançou, como era a nossa vida antes, como aconteceu a nossa renúncia a esse mundo e agora a nossa vida como está. Através da fé e do arrependimento, nós podemos então renunciar aos nossos velhos hábitos e contar isso para as pessoas, que isso é o testemunho, descrevendo como Cristo realizou essa grande mudança também no nosso coração. E o testemunho é viver o Evangelho. Você precisa viver. Você também precisa orar pelas pessoas, pregando Cristo, até mesmo na sua profissão. Você precisa entender que Deus lhe escolheu para aquilo. Você precisa também entender que o envolvimento da fé não está somente entrelaçado na igreja, nas quatro paredes, mas a palavra eclésia já traz essa ideia, que nós somos chamados para fora das paredes. E fora das paredes nós não podemos deixar de falar da Bíblia, da palavra de Deus, da libertação, dando testemunho, e aqui nós pregamos a Cristo. E também precisamos traçar algo importante, que é fundamental que você testemunhe de Jesus, não envergonhando o Evangelho, mas falando de Cristo em todo o seu coração. A conclusão da lição, o próprio pastor Wagner Gabi destaca que Deus é quem chama profissionais para levarem a mensagem da salvação e alcançarem vidas para a glória e honra do Senhor Jesus. E eu espero que Deus possa falar com você através dessa aula. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida e se Deus falou contigo através desta ministração, por gentileza, deixa aqui teu comentário no YouTube ou no Spotify. Você pode nos seguir nas nossas redes sociais. Estão aqui os endereços onde você pode estar nos acompanhando. Você pode me acompanhar pelo nosso YouTube, se inscrevendo também e nos acompanhando no Spotify ou me acompanhando no nosso Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Estamos disponíveis também no TikTok. Eu vou ter o prazer em te receber por lá, onde nós vamos compartilhar com vocês conteúdos para a glória de Deus a partir das aulas da Escola Bíblica Dominical. Se você desejar o nosso material, está disponível na descrição desse vídeo, no comentário abaixo. Fica à vontade para analisar as nossas propostas, é uma assinatura trimestral. Lembrando também que toda segunda-feira, às 18 horas, a gente está por aqui no YouTube, postando as lições da classe dos adultos para a tua edificação. Agora, eu quero orar por você que vai ministrar essa aula, para que Deus em Cristo possa te abençoar e você possa ser um instrumento na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Agora na Escola Bíblica, momento especial de oração. Vamos orar juntos, pedindo a direção de Deus sobre essa aula, para que Deus possa te abençoar de uma forma muito pessoal e poderosa também. Eu quero orar por você, pedindo a direção do Senhor. Senhor, nós te agradecemos e pedimos a tua direção sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, que pode entender pela tua palavra que as suas profissões também são ministérios que o Senhor nos dá. Pai, edifica a tua igreja através da vida deles. Usa-os como instrumento nas tuas mãos. Senhor, essa é a minha oração e eu peço a tua bênção de uma forma muito pessoal e poderosa sobre a vida do teu servo e tua serva. Que essa palavra se confirme e que o Senhor possa usá-los como instrumentos nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero destacar para você a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Você precisa ter esse material em tuas mãos para poder entender um pouco mais sobre a nossa visão teológica pentecostal e sobre aquilo que nós entendemos sobre o reino de Deus.
Que Deus possa te usar na palavra e que você possa ser um instrumento na escola bíblica dominical da tua igreja, entendendo a perspectiva do mandato cultural. É claro também, gente boa, que eu te aguardo por aqui na nossa próxima aula, próxima lição, que será a lição de número 9, que vai cair no dia 26 de novembro, mas segunda que vem eu já estou por aqui às 8 horas com você, onde nós vamos trabalhar sobre a igreja e o sustento missionário. Um beijo no teu coração e até a próxima segunda, às 8 horas, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da escola dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na escola dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da escola dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.